Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. A venda de veículos no Brasil caiu 74,7% em maio. Imaginem vocês qual o baque que essa estatística pode estar trazendo para financiadoras, para agentes de seguro, para oficinas mecânicas de manutenção, para revendas oficiais de marcas ou subestabelecidas, para mecânicos, para revisores, para autenticadores de negócios, para despachantes e para um conjunto muito grande de revenda de peças nacionais ou importadas, bem como o conjunto de produtos como pneus, eixos cardan, rodas de magnésio ou aço e por aí vai. A estatística de 74,7% de queda de venda em maio, ela é muito ruim, mas é importante que eu possa passar para você a ideia de que, como os transportes coletivos eles vão ser reabertos no estado de Santa Catarina, agora por volta do dia 6, se não me engano, muita coisa vai melhorar. O que tem a ver o transporte coletivo com a revenda de automóveis? É uma cadeia produtiva muito intensa e que tem a ver com um fenômeno bastante recente em que companhias que formaram joint ventures com a China, como a Caoa, que leva o nome do Carlos Alberto de Oliveira de Andrade, traz junto com a marca um mundo de componentes chineses nos veículos que são produzidos totalmente no Brasil. O resultado, o de 74,7% de queda de vendas, é o pior para o mês em 28 anos, com licenciamento de apenas 62 mil unidades. No acumulado de 2020, a retração do setor é de um pouco menos, 37,7%. Claro que, para falar sobre isso, nós não devemos fazer um olhar apenas da árvore, nós temos que olhar a floresta inteira. Vejam vocês que as oficinas revendedoras ou as revendedoras de veículos, caminhões, automóveis, motos, motores, barcos e todos os outros produtos que tenham a ver com revendas de produtos, quer os fabricados no Brasil, quer os importados de vários pontos do mundo, seja da Suécia, ou seja dos Estados Unidos, seja da Alemanha, ou seja da China, quando nós importamos, nós estamos usando o equilíbrio que nós temos em nossa balança de pagamentos no estímulo que é dado pelo governo para que haja condições de fechar o balanço de pagamentos ao final deste exercício, de forma a não assustar o mundo. Todos estão assustados. O capital está sendo colocado contra a parede. Esse emparedamento do capital está prejudicando o trabalhador, está calando completamente os sindicatos. Os maus sindicatos sempre já foram emparedados, mas os bons sindicatos, e eles também existem, eles estão sendo colocados ante a dura realidade de que ou aceita a redução de salário ou ganha conta. Para vocês terem uma noção, não é apenas o setor automotivo que está vivendo esta noite de terror. Não. A pandemia que foi importada de Wuhan, na China, muitos estão dizendo hoje que isso já faz parte de uma nova Cold War, uma guerra fria que
não gostaríamos de tê-la, mas temos. E outros estão dizendo que o que ocorreu lá foi um erro científico, uma incapacidade administrativa ou científica, ou operacional, ou técnica, de manter sob controle um vírus fabricado em laboratório. Isso seria mais ou menos como produzir um robô e o robô saísse, ao operacionalizá-lo, de controle e ele passasse a destruir o ser humano que o fabricou. A ideia que está acontecendo é reforçar a sua informação no sentido de que devem imaginar o que não está acontecendo com a indústria aeronáutica na Europa, da Airbus, ou a indústria aeronáutica dos Estados Unidos, que ela sempre vendeu e continuará vendendo maioria dos produtos para o sistema de defesa do Ocidente. E tem na Boeing, fabricante de veículos e equipamentos de guerra, armamentos sofisticados, satélites e outros derivativos que fazem com que gerem-se muitos empregos no território americano e nas fábricas que foram montadas no decorrer de anos, inclusive na China, nos deixem pensando que estão no chão hoje 90% dos produtos fabricados na Europa pela Airbus ou nos Estados Unidos pela Boeing, para citar apenas essas duas companhias aéreas. 10% apenas dos aviões estão voando, se estão voando. Em consequência disso, é importante que vocês saibam, para formar a opinião que vocês queiram ou precisam ter, que os pilotos, os comissários de bordo, os copilotos, os profissionais que trabalham na manutenção desses aviões em cada um dos aeroportos em que eles transitem, os abastecedores desses aviões, as companhias que vendem querosene para os aviões, e vejam que eu só citei essas duas grandes companhias que produzem equipamentos a jato, tem aproximadamente entre 5 e 10 milhões de pessoas que estão sem trabalho, porque os aviões estão todos em terra, em solo, e isso gerou um desemprego muito grande para muitos profissionais, mas há companhias que têm esperanças de que, não demitindo os empregados, eles terão chances de serem, logo em seguida, no after day deste endêmico período, poderão ser colocados no trabalho novamente com os seus aviões voando por todo o mundo. 100 mil é a expectativa da Bright Consulting para vendas no mês de junho no ramo automotivo, mas ninguém arrisca fazer uma perspectiva sobre as vendas de aviões. Ninguém consegue fazer qualquer expectativa ou fazer uma simulação ou mesmo fazer uma aposta no que acontecerá no mercado depois que a trovoada passar, que a tempestade quase perfeita, né, política, econômica, financeira, ideológica, que o Brasil vive, que a Europa está vivendo, que os Estados Unidos estão vivendo, que a própria China, que é o país do Partido Único, é o país da única estação de TV, da única estação de rádio estatal, que é o país do jornal do Partido Comunista, que informa a única versão das informações, está vivendo dificuldades no conjunto total, porque há uma onda de descrédito muito grande em cima da incapacidade chinesa de cuidar bem da ciência que ela
está produzindo dentro do país, ninguém pode negar. Se ela não consegue fabricar um vírus e deixar esse vírus dentro de um laboratório, a ponto de o vírus fugir e ele se espalhar quase que direcionadamente para determinados endereços, veja como falei, quase que se espalhar direcionadamente para determinados endereços, será que dá para confiar em outros produtos da China? Será que dá para confiar no comunismo chinês, que dentro do Brasil os partidos políticos PSOL, PT, parte do MDB, o PCdoB e outros tantos partidos, dentre os 33, 34 autorizados, havendo mais 70 partidos que estão na fila querendo fazer uma boquinha para participar do bolo do fundo partidário, do fundo eleitoral e desta farra, desta esbórnia impressionantemente grande que é a esbórnia do gasto do dinheiro público nas obras contratadas com os aditivos contratuais que falsificam as licitações. Será que as pessoas não deixam cair a ficha, percebendo que nem tudo que vem da China, mesmo que seja baratinho, mesmo que seja parecido com o que ocorre lá nos guetos de São Paulo, onde a comunidade estrangeira ela falsifica quase tudo e vende quase tudo como se verdadeiro fosse? Eu penso que nós devemos repensar no dia seguinte ao término desta pandemia, que aos poucos ela vai ficar do mesmo jeito como ficou esse grupo de doenças, como AIDS, como câncer, como bronquite, como todas as doenças que são endêmicas ou não, elas vão sair da manchete. E saindo da manchete, nós vamos esquecer desta doença também. E nós vamos voltar a trabalhar. Mas quando voltarmos a trabalhar naturalmente, os profissionais todos vão tomar cuidado, porque na hora em que nós compramos um produto chinês, nós estamos, sim senhor, nós estamos fazendo a engorda do cavalo do bandido. Nós estamos esquecendo que o cavalo do mocinho tem que ser bem tratado, ele tem que receber feno, ele tem que receber vitaminas, ele tem que receber ração para ele correr mais do que o cavalo do bandido. Se você não olha esse aspecto, que é um aspecto ideológico, político, e se você considera isso que eu estou falando alguma coisa que pode ser descartável, porque eu não sou famoso e eu não vivo em Nova York para poder falar para vocês de lá, olhando o mundo como quem olha de fato do centro do poder, talvez nós cometamos outros erros no futuro de comprar baratinho, baratinho, baratinho para ter um lucro alto aqui dentro, não produzimos nada aqui dentro. Vejam que nem máscaras, que as facções e as confecções aqui estão produzindo, e agora existe uma super oferta de máscaras, todas elas com o defeito principal, né, de quem usa óculos ter problema de respiração através do nariz, ofuscando as lentes, mas máscaras foram importadas em bateladas e bateladas, voos e voos foram buscados na China para o Brasil, porque nós não tínhamos ciência de que dava para produzir máscaras aqui dentro. Todos os tipos de máscaras, as mais simplesinhas de tecidos, às mais complexas máscaras para a utilização em casos de incêndio ou de
guerra biológica ou de expansão de gases venenosos, como o cloro, que foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, e tantos outros produtos. Temos que olhar. Vamos importar da China, sim, porque nós precisamos da China. A China é um parceiro comercial, ele compra todo tipo de proteína aqui no Brasil. Agora, se duvidar, nós exportamos daqui de Rio do Sul para a China vários tipos de produtos, quer proteínas ou não, quer produtos de aciaria ou algo parecido. Então a China é um parceiro, mas no momento em que nós pensamos em instalar empresas na China para produzir lá por um preço baixo e mandar para cá, ganhando uma margem de lucro maquiavelicamente grande dentro do Brasil, nós estamos dando força para o cavalo do bandido correr mais do que o cavalo do mocinho. E se nós temos esperanças de que a democracia é o menos pior dos modelos de governos, se nós temos a certeza de que nós não queremos ditaduras, nós não queremos comunistas direcionando as vidas das pessoas, das crianças, dos estudantes, das universidades, como isso já ocorre no Brasil. O Brasil está completamente contaminado de professores comunistas dando aula para nossos filhos, nossos netos, nossos amigos. Se nós queremos que efetivamente nós, no after day desta pandemia, nós vamos ter que mudar de comportamento, nós temos que começar a pensar em produzir aqui dentro desde bugigangas, miçangas, peças pequeninas, carrinhos, bijuterias, quaisquer coisas que gerem emprego e gerem valor ao produto. Se nós não fizermos isso, outros farão. Se o Brasil, de fato, está já nas mãos de comunistas do Estado, veja o que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal PT, se já não é possível governar por conta dos empregados que, na área pública, eles usam o balcão da área pública para fazer comício e fazer as aposentadorias deles serem melhores e maiores, para fazer todo tipo de transação de advocacia administrativa dentro das autarquias, dentro dos ministérios, dentro dos locais públicos, dos municípios, estados e União. Se nós ainda não nos apercebemos de que isso está acontecendo no Brasil há muitos anos, muita gente não deixou ainda cair a ficha que o José Dirceu, um íntimo amigo de Luiz Inácio da Silva, de Dilma Vana Rousseff, de José Sarney, de Michel Elias Luria Temer, de Fernando Henrique Cardoso, o mais intenso propagador, defensor do Foro de São Paulo. Esse tal de José Dirceu diz que, olha, eu não estou falando que nós vamos conquistar o poder pelas eleições, não, nós vamos tomar o poder no Brasil. Claro, com os empresários todos importando da China ou indo para a China para produzir e trazer para cá por preços mais baixos do que aqui, porque aqui a legislação impõe custos muito altos para a geração de mão de obra. Se isso é uma realidade e você não se convenceu disso ainda, é bom que você não refugue isto que eu estou dizendo, nem deixe de ouvir o que eu estou falando, porque estou dizendo com base no que outros já antes de mim pensaram. Muito antes de mim. O filme A Indústria Americana, que eu
vi e ouvi em sala de aula, é um desses avisos de advertência que a sociedade do mundo ocidental está recebendo para a tristeza da realidade de que nós estamos dando pouca importância para a geração que atrás de nós vem vindo e que pode estar despreocupada com o esforço que nossos pais fizeram para manter um padrão de liberdade que foi conquistado com sangue nas guerras, na Primeira e na Segunda. Para honrar este patrimônio de liberdade que existe no Brasil, nós temos que cuidar para não perdê-lo, porque se perdermos, o que vai falar mais alto é o canhão, é o morteiro, é a granada, é o bombardeiro dos aviões em cima de comunidades, de populações civis. É preciso prestar atenção. A queda da venda de veículos, em primeiro lugar, atinge a classe alta, a que tem capacidade. Mas há muita gente da classe baixa que ambiciona ter um veículo por um preço mais barato e que parou de sonhar porque paramos de produzir. Paramos de produzir, paramos de pagar impostos, paramos de investir, paramos de colocar ações na Bolsa de Valores, paramos de ensinar nas escolas, mas nós temos a obrigação, que não pode ser modificada senão por força de lei, de pagar pontualmente as mais altas aposentadorias para os servidores públicos e os mais altos salários para os servidores públicos brasileiros. Enquanto na iniciativa privada, maioria, 90% dos trabalhadores, das mãos de obra pesadas ou mais frágeis, vive com o chamado salário mínimo. Enquanto os palácios estão cheios em tantos locais do país, construídos por profissionais que se formaram na geração de arquitetos de Oscar Niemeyer, o mais famoso dos famosos comunistas brasileiros, encheu o país de palácios. Há palácios em todos os lugares, enquanto a população morre de febre por conta do esgoto a céu aberto nas favelas, nos rios, nos ribeirões, nos riachos, provocando a pandemia que nos destrói. Se depender dos arquitetos que seguem Oscar Niemeyer, os palácios continuarão a ser construídos por um princípio simplesmente comunista, comunizante e conquistador de poder através do canhão. Pare para pensar sobre isso, se já não for tarde. A hora em que se possa passar esta opinião. Eu volto logo mais.